Olá pessoal, vamos agora para a nossa segunda aula de funções orgânicas oxigenadas. Nós vamos agora falar da função aldeído. Na aula anterior a gente falou da função álcool e identificamos que a função álcool é percebida a partir da hidroxila ligada a um carbono saturado. Então observe agora, na função aldeído, o que você tem é a carbonila ligada à extremidade de uma cadeia. Bom, aí você poderia perguntar, professor, mas carbonila, o que seria carbonila? Bom, a carbonila é toda vez que você observar o carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio. Quando você observar carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio, você vai chamar de carbonila. Ok? Então, carbono dupla com oxigênio, especificamente, essa estrutura em si se chama carbonila. Agora, dependendo de como ela se apresenta dentro de um composto orgânico, ela pode estar representando a função aldeído ou qualquer outra. Nós vamos ver mais lá adiante. Bom, aqui eu coloquei para você o caso da molécula de cinamaldeído. Essa molécula ela é responsável pelo aroma da canela, a qual você está vendo aqui na imagem. Aqui, por exemplo, a gente está observando também a árvore de canela, né? Coloquei aqui para você identificar bem qual seria, né, a folha, tá? Como é que ela se apresenta. E é uma maneira de você identificar a planta, né? Muito bem. Essa substância aqui, ela é encontrada em grande concentração e é responsável pelo aroma que nós encontramos na canela, no pó de canela. E observe bem aqui, ó, na estrutura molecular nós temos a presença da carbonila. Lembre-se que, apesar de não estar aparecendo o símbolo C de carbono, nós já sabemos que nas fórmulas de linhas, cada ângulo ou extremidade dessa representa um átomo de carbono. Muito bem, então aqui nós temos a carbonila. E perceba que ela está numa extremidade. Se ela estiver sempre numa extremidade, como é o caso aqui, nós vamos classificar como aldeído, ou seja, a função que está presente aqui neste composto orgânico é a função aldeído. Logo abaixo, eu coloquei também uma imagem, aliás, uma sequência de imagens aqui. Num salão de beleza, uma pessoa aqui cuidando do seu cabelo, enfim, fazendo aqui o que eles chamam de escova, né? Escova tem vários tipos, escova progressiva, escova alisamento daqui e dali, enfim. Aqui você está vendo um frasco que tem dentro dele uma serpente, uma cobra, enfim, e ela está sendo conservada num determinado líquido. Esse líquido aqui não é água, tá? E aqui você está vendo um guarda-roupa. Aparentemente, vamos dizer aqui, vamos imaginar aqui que seja um guarda-roupa novo, tá? Cujo material dele seria MDF, material novo. Muito bem, qual é a relação entre esses três? A relação entre eles é que há uma substância em comum em todos os três casos aqui. E essa substância, vamos colocar aqui, ela se chama formol. O formol, pessoal, pelo menos hoje já se dá como proibido, né, no uso de alguns produtos de beleza, produtos de cabelo especificamente, tá? A partir de uma determinada concentração, pelo menos. Ele também, ao mesmo tempo, é utilizado para conservar espécies animais, tá? Que poderiam se decompor em qualquer outro líquido, enfim, poderia sofrer processo de decomposição, né? E também é o mesmo produto que é utilizado para a fabricação de MDF, tá, pessoal?
aquele odor, aquele cheiro que você sente num guarda-roupa novo de MDF, é exatamente um odor que está sendo liberado ainda de formol. O formol, tá? Ele é muito conhecido também como formaldeído, tá bom? Então, muito cuidado, porque às vezes no rótulo de alguns produtos não vem escrito o nome formol. O nome que vem escrito é formaldeído, tá? Ou também o que a gente vai aprender agora, que é a nomenclatura orgânica. Mostrando aqui para vocês, perceba, esse daqui é o aldeído mais simples, ele é o formol, tá? Essa aqui é a estrutura molecular da substância formol. Perceba, apenas um carbono formando dupla com oxigênio, ou seja, uma simples carbonila. E naturalmente ele é ligado com os hidrogênios para completar a sua tetravalência. Aqui eu quis colocar uma atenção importante, que é a forma como às vezes essa estrutura ela é representada. Às vezes você não encontra ela dessa maneira aqui, mostrando todas as ligações entre carbono e hidrogênio, carbono e oxigênio. Às vezes você encontra de forma condensada. E a forma condensada desse composto pode ser representado desta maneira, como você está vendo aqui, H3C, ou seja, são os 3 hidrogênios, observe, com o carbono, e o oxigênio aqui no final. Perceba que não aparecem as ligações químicas. Tá? Basicamente, isso daqui poderia até ser chamado de fórmula molecular. Mas, como ela é a mais simples e não aparecem as ligações, isso também pode ser considerado uma fórmula condensada, uma estrutura condensada. Observe que a outra forma também de ser representada é essa aqui, com os 3 hidrogênios aqui na frente. Então tem que ter muito cuidado na hora de você se deparar com uma situação dessa e achar que o oxigênio está ligado de repente ao hidrogênio, ou então aqui que o oxigênio está fazendo só uma ligação. Tem que ter muito cuidado com isso. Muito bem, a gente vai ver outras situações mais lá para frente. Como vem a nomenclatura então dos aldeídos? Ora, pessoal, a regra, a sequência continua sendo toda a mesma que a gente aprendeu lá na parte de hidrocarbonetos, lá no início. Você tem prefixo, você tem infixo, e o que muda aqui nas funções orgânicas oxigenadas é apenas o sufixo. Então veja, o prefixo continua sendo o mesmo, identifica a quantidade de carbonos. Se eu só tenho um carbono aí nessa estrutura, então o prefixo met. Como é a mais simples, a gente não tem como ter dupla entre 2 carbonos aí, porque só tem um carbono mesmo, então a gente vai usar o infixo, an. E como se trata de um aldeído, o sufixo agora será al. Lembra que na aula anterior a gente falou metanol, porque ol é um sufixo que identifica álcool, função álcool. Aqui nós temos um sufixo que agora identifica a função aldeído. Ok? Então fique muito atento aqui para o sufixo. Esse aqui é o metanol. O metanol tem um nome comercial de formol. Ok? Vamos lá então, vamos aprender e continuar identificando, né, a função aldeído. Observe aqui o exemplo abaixo. Observe, carbonila, certo? Lembre-se, carbonila, carbono duplo oxigênio na extremidade de uma cadeia. Aqui eu estou apresentando para vocês outras maneiras de representar essa mesma estrutura. Observe, aqui aparecem as ligações, mas apenas as ligações entre carbonos e entre o carbono e o oxigênio. Então pode aparecer dessa maneira. Fique muito atento. Se você observar uma dupla, mesmo que você veja aqui um hidrogênio aqui nessa posição, essa dupla não é entre o oxigênio e o oxigênio, entre o hidrogênio e o oxigênio, porque o hidrogênio só faz uma ligação. Tá, pessoal? Então, nesse caso, o hidrogênio está ligado ao carbono e essa dupla está representando a ligação entre o oxigênio e este carbono.
Outra maneira também de aparecer é essa aqui, ó. Ou seja, perceba que a sequência toda até aqui é igual a essa também. Só que eles simplesmente invertem, eles colocam desse jeito, OH. Cuidado, porque devido a essa maneira aqui de representar, você pode confundir e achar que é função álcool. Ora, professor, e como é que eu vou saber que não é a função álcool? Perceba distribuindo as ligações. O carbono ele faz 4 ligações. O oxigênio faz 2 e o hidrogênio faz 1. Então, por eliminação, se você analisar que o carbono estaria fazendo uma dupla já com o oxigênio e o oxigênio uma ligação simples com o hidrogênio, quem estaria descumprindo aqui a regra da quantidade de ligações seria o oxigênio, porque ele só faz 2 ligações. Então perceba, não poderia ser dessa maneira. Por quê? Porque estaria faltando mais 2 ligações para o carbono. Não poderia ser desta maneira, porque aí nesse caso agora é o oxigênio quem estaria descumprindo, ele só faz 2 ligações e estaria fazendo 3. Então, por eliminação, você percebe que na verdade o hidrogênio está nessa posição, mas ele está ligado ao carbono, formando uma ligação com ele, portanto o carbono ficaria com uma ligação daqui, uma ligação com o hidrogênio, 2, ficaria faltando mais outras 2 ligações para cumprir a sua tetravalência. E essas outras 2 ligações seria exatamente com o oxigênio, que faz as outras 2 ligações. Muito bem, então eu quis deixar aqui isso para que você fique atento, porque pode aparecer dessa maneira. Bom, e o principal, como é que fica a nomenclatura então desse composto? Novamente, prefixo da cadeia principal. Cadeia principal é essa daqui, certo, pessoal? Como é que eu sei? Porque, primeiro, a cadeia principal nas funções orgânicas oxigenadas passa obrigatoriamente pelo carbono que estiver com a função orgânica. Este carbono aqui é o que está com a função orgânica. Então, a partir dele, você tem a cadeia principal, que é a mais longa possível. Então, 1, 2, 3. Prefixo prop. Como entre carbonos só tem ligação simples, e como se trata de um aldeído, propanal. Eu estou deixando em vermelho aqui o sufixo que é para identificar exatamente a função, mas não há necessidade, tá, pessoal? Muito bem. Vamos agora para um outro composto que apresenta aqui neste caso cadeia ramificada. Observe. Quis colocar aqui para vocês também mais um exemplo, mais uma situação de cadeia condensada. Isso pode acontecer não só com os aldeídos, tá? Com qualquer outra cadeia, até hidrocarboneto também. Perceba que essa estrutura condensada é a mesma dessa daqui. Agora observe um detalhe, não está aparecendo as ramificações aqui nessa cadeia, do jeito que ela está aqui. Mas nós temos uma representação entre parênteses. Observe aqui e observe aqui também. Ok, então vamos lá. Ó. CH3 é esse carbono bem aqui. Este carbono bem aqui onde estou com o cursor, ele é o CH. É este cara bem aqui. Ó. Perceba que logo após ele foi colocado um parêntese e o CH3 entre parênteses. O que está representando isso daqui? Ele está representando o radical ou ramificação metil, que está ligado neste carbono. Aqui, ó, desse jeito, pessoal. Esse aqui é o radical metil, CH3. Então está aqui ele, ligado a este carbono. Este carbono, como a gente já viu, é esse bem aqui. Muito bem. Aí o próximo carbono também é um CH. Esse aqui que eu estou posicionando o cursor. Então, aqui ele mais uma vez. Ligado a ele, você tem uma ramificação que é conhecida como etil. Muito bem, o etil é formado por 2 carbonos. Observe, um aqui e o outro aqui, 2. 2 carbonos.
Observe que logo após o CH foi colocado entre parênteses C2H5. Nessa situação eu não coloquei a representação da ligação química, é porque isso realmente pode aparecer, pessoal, sem essa ligação, ou pode aparecer com ela desse jeito, tá bom? Mas em geral, quando a gente trata de ramificação, aparece muito comumente dessa maneira, sem a ligação química, tá? Mas vou colocar aqui porque essa aqui também é possível. Vamos lá. Então, quando você observa, aliás, corrigindo aqui mais uma vez, pessoal, essa situação só acontece, mas quando não tem essa outra ligação. Vamos lá então. C2H5 seria exatamente o nosso radical etil. Perceba aqui, ó, ramificação do tipo etil. C2, que são os dois carbonos. E por que H5? Porque neste carbono aqui da ramificação etil, nós temos 3 hidrogênios ligados a ele. E aqui neste carbono, nós temos 2 hidrogênios ligados a ele. O total de hidrogênios da ramificação etil contabiliza 5. Portanto, 5 hidrogênios. Muito bem, cumprindo a sequência da cadeia, nós temos então o carbono, que está aqui nessa extremidade, o carbono da carbonila. E, como eu falei anteriormente, pode aparecer HO ou então OH. Então, apenas distribuindo as ligações, sabendo qual a quantidade de ligações de cada elemento químico, você consegue descobrir qual é a função que está lá presente. Muito bem. Então, isso aqui foi só para que eu pudesse mostrar para vocês, para ter cuidado, atenção, quando aparecer desta maneira, o que representa cada situação dessa aqui. Mas se aparecer aqui, dessa maneira de forma estrutural, fica bem mais fácil para você dar nomenclatura. E até mesmo identificar a função orgânica. Bom, a nomenclatura fica assim. Primeiro, cadeia principal? Não. Primeiro, ramificação. Nós temos agora ramificações aqui. E as ramificações são do tipo etil e do tipo metil. A cadeia principal, ela começa a contar deste carbono, o carbono da função, lembra? Então vamos lá. Esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4. São 4 carbonos. Então nós já sabemos que a cadeia principal vai ter o prefixo but. Mas nós precisamos numerar a cadeia para indicar a posição das ramificações. Isso a gente aprendeu também lá nas aulas de hidrocarboneto e também colocamos um exemplo na aula anterior. Então vamos lá. Se eu numerar, se eu não, né? Desculpa. Aqui neste caso eu tenho que numerar a partir deste carbono. Então 1, 2. Esse aqui é o carbono de número 2. Esse aqui é o carbono de número 3. Bom, qual vai ficar na frente? A gente escolhe aquela ramificação que tem prioridade na ordem alfabética de sua inicial. Como aqui se trata do etil, a letra E do etil tem prioridade na letra M do radical metil. Então nós vamos colocar o etil na frente com a sua posição na cadeia. A sua posição é no carbono de número 2. Então fica 2 etil, hífen novamente. Agora vem a outra ramificação com a sua devida posição. A outra ramificação é esta aqui, radical metil, no carbono de número 3. 3 metil. Bom, como não há mais nenhuma ramificação, então a gente finaliza com o nome da cadeia principal. A cadeia principal tem 1, 2, 3, 4 carbonos, prefixo but. Como só tem ligação simples entre os carbonos da cadeia principal, então infixo an, e o sufixo que indica a função orgânica, butanal. Então o nome deste composto é 2-etil 3-metilbutanal. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, a gente se encontra numa aula online. Até mais, pessoal!